Olá, olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui para a nossa segunda aula, ou melhor, para a segunda parte da nossa aula sobre acentuação gráfica. Se você estava esperando por este vídeo, se este conteúdo vai te ajudar, já deixa o seu joinha, já curta o vídeo porque isso me ajuda bastante. E sem mais delongas, vamos lá! Na última aula, nós falamos sobre as regras gerais de acentuação gráfica. Caso você não tenha assistido, vou deixá-la aqui no card para você. Quais são as regras gerais de acentuação gráfica? É como acentuar os monossílabos, os oxítonos, os paroxítonos e os proparoxítonos. Hoje nós vamos falar sobre os casos especiais de acentuação, sobre a parte, digamos assim, mais complicadinha deste conteúdo, que não é muito difícil, tá? Você só precisa entender e se lembrar de alguns macetes que eu vou te passar. Bom, em primeiro lugar, você se lembra quais são os acentos da língua portuguesa? Lembra? Este aqui, como é que se chama? Inclinadinho para a direita. Agudo, perfeito. E este, inclinadinho para a esquerda? Grave, que indica crase, que nós ainda não vamos usar, por enquanto, porque crase é um assunto um pouco mais para a área da sintaxe, né? Nós estamos na ortografia, na fonologia, então vamos falar sobre isso depois. E este aqui não é chapeuzinho, é circunflexo. Muito bem. Nós vamos falar especialmente sobre o uso do acento agudo e do acento circunflexo. De acordo com o quê? De acordo com o novo acordo ortográfico. Professora, eu já reparei assim na internet, nos livros, que alguns livros mais antigos acentuam certas palavras e outros livros mais novos, publicados recentemente, não as acentuam. Sim, por quê? Porque houve, em 2009, um novo acordo ortográfico, ou seja, uma nova convenção, porque a ortografia, a grafia das palavras em geral, é uma convenção. São estabelecidas regras para dizer quando as palavras devem ou não ser acentuadas. E essas regras mudaram em 2009, ok? Então, por isso que é acordo, porque todos os falantes, os usuários da língua portuguesa, devem obedecer a esse novo acordo da língua, certo? Então, o primeiro caso especial que eu gostaria de discutir com vocês é o dos hiatos. O que é um hiato? Um hiato é uma palavra que tem duas vogais ou, conforme nós estudamos em fonologia, uma vogal e uma semivogal lado a lado. Porém, na separação silábica, elas ficam em sílabas diferentes. É o que acontece com saída, né? Eu tenho o A e o I juntinhos. Na hora de fazer a divisão silábica, eles se separam. Então, o I vai para um lado e o A vai para o outro. Por isso que eu chamo de hiato. Qual é a regra para acentuar um hiato? O hiato vai receber acento quando o I e o U aparecerem sozinhos ou seguidos de S em uma sílaba. Em geral, quando eu falo seguidos de S, eu estou me referindo a plural. E o plural não vai interferir, tá? Por exemplo, a palavra você. Você recebe acento e vocês também recebem. De forma geral, o plural, o S, o plural indicado por S apenas, não interfere na acentuação gráfica, tá? Então vejamos aqui a palavra saída. Eu tenho um hiato, certo? Como eu expliquei para vocês. O I está sozinho na sílaba. Necessariamente, o que eu tenho que fazer com ele? Acentuar. Colocar o acento agudo. Por isso que a palavra saída recebe acento. Veja a palavra saúde. Saúde. Opa! As vogais se separaram. O U ficou sozinho. Eu preciso acentuá-lo. Saúde, tá? Então, isso é regra. Quando você ver um I ou um U sozinho em uma sílaba, seguido de outra vogal na sílaba anterior, pode ter certeza que ele vai ter acento. Professora, mas como é que eu faço divisão silábica? Tem aula aqui no canal. Eu vou deixar no final do vídeo a playlist completa de fonética e fonologia. Lá eu explico sobre encontros vocálicos, encontros consonantais, explico também sobre divisão silábica, então está completinho lá para vocês, caso alguém tenha dúvida, tá?
Bom, depois dos hiatos, o caso especial que eu vou trazer para vocês é o dos ditongos. O ditongo é semelhante ao hiato, por quê? É quando eu tenho duas vogais lado a lado na mesma sílaba. O que é que distingue o hiato do ditongo? Na divisão silábica do hiato, uma das vogais, em geral, o i e o u, fica sozinha na sílaba. E no ditongo não. No ditongo, quando eu separo, elas permanecem juntas, tá? Então, quando é que eu vou acentuar um ditongo? O ditongo será acentuado quando a palavra for oxítona, ou seja, quando a última sílaba for mais forte, terminada em ei, el ou oi. Ou no plural também com S, que como eu disse não interfere. Vamos ao exemplo para que você não fique confuso. Veja a palavra céu. Eu tenho um ditongo aqui, certo? E U. Então, o que eu faço com esse E? Coloco acento. Papéis. Papéis. A última sílaba é tônica, oxítona. É terminada em EI, em ES. O que acontece com o E? Eu acentuo. Professora, por que eu estou acentuando o E e não o I? Porque se eu acentuar o I, não fica papéis, fica papéis. E não é assim que a gente fala, tá? Então, papéis. Girassóis, para oxítona, terminada em OIS. Coloque o acento no O, certo? Então, esses são os casos. Palavras oxítonas, cuja última sílaba é a mais forte, terminadas em ei, oi ou el. Aí tem um caso que gera erros frequentes e que merece toda a nossa atenção, porque ele foi transformado pelo novo acordo ortográfico. Qual é? O caso das palavras terminadas em eia. Sabe quando eu falo, por exemplo, pangeia, ideia, essas palavras, cefaleia, que é dor de cabeça, essas palavras terminadas em eia, antes do novo acordo ortográfico, recebiam acento. Por isso que se você pegar um livro mais antigo, ideia vai estar acentuada, pangeia vai estar acentuada, cefaleia vai estar acentuada, mas com o novo acordo ortográfico que está em vigor atualmente, não recebem mais acento, as palavras terminadas em eia. Se você acentuar ideia, hoje em dia você está cometendo um erro ortográfico, tá? Porque com o novo acordo ortográfico, convencionou-se que o acento não servia mais, não era mais necessário. Por quê? Porque quando eu faço a divisão silábica de ideia, o A fica sozinho. Ideia. Então ela não termina com ei, ela termina com A. Tá? Então, não coloque mais acento. Ideia, escreve-se dessa maneira, sem o acento. E eu vou te passar um macete para você não esquecer mais. Olha aqui para a palavra mocreia. Sabe o que é mocreia? Mocreia é um adjetivo que a gente usa para falar de uma mulher feia. Se eu falo, por exemplo, nossa, aquela lá é uma mocreia, quer dizer o quê? Que ela é feia, mas feia de doer. Mesmo sem o acento, mocreia continua feia. Com o acento, antes do novo acordo ortográfico, ela era feia. Sem o acento, com o novo acordo ortográfico, ela continua feia. A remoção do acento não contribuiu em nada para a beleza dela. Eu espero que esse macete ajude vocês, porque quando eu estudava foi assim que eu gravei, certo? Agora nós vamos para a próxima parte, para o próximo quadro da aula, finalizando os casos especiais de acentuação gráfica. Agora nós vamos discutir dois casos especiais, outros dois casos especiais de acentuação gráfica que geram erros frequentes, que eu vejo muita gente escrevendo errado, acentuando errado nas redes sociais. O primeiro deles qual é? Palavras com dois Os ou com dois Es, como por exemplo, vou e lem. O que acontece? Antes do novo acordo ortográfico, no antigo acordo ortográfico, a gente colocava acento no primeiro O e no primeiro E. Então, vou tinha acento e lem também. Agora, com o novo acordo ortográfico, não precisa mais acentuar,
tá? Veja que o novo acordo ortográfico, em vários aspectos, facilitou a nossa vida. Tirou o acento das palavras terminadas em eia, tirou o acento de palavras com 2 Os e com 2 Es lado a lado. Então, ele está facilitando, né? Quanto menos acentos tiver, mais rápido a gente escreve. Para você gravar isso, veja, vou. Antigamente tinha o acento circunflexo, né? Que as pessoas chamam de chapéuzinho. Então, o chapéu voou, não tem mais acento. Entendeu? Não? Tá bom. Tá, só grava que não tem mais acento. Espero que a piada tenha funcionado. Gente, eu tentei fazer uma piada, mas sou péssima contando piada. Se você entendeu, deixe nos comentários para eu ficar mais aliviada. E por fim, nós temos o caso dos acentos diferenciais. Como assim acentos diferenciais? Bom, a palavra diferenciar indica que ele vai fazer o quê? Exatamente, mostrar uma diferença, estabelecer uma diferença entre duas palavras. Porque o que acontece? Em língua portuguesa, existem muitas palavras que são idênticas na grafia, que são escritas da mesma forma. E aí eu estou lendo um texto e me deparo com a palavra. Como é que eu vou saber se ela está falando uma coisa ou se está falando outra? Para isso existem os acentos diferenciais, que é o caso, por exemplo, de pôr com acento e pôr sem acento. Pôr com acento é um verbo. Então, por exemplo, eu vou pôr o meu jaleco para dar aula. Pôr o jaleco, colocar o jaleco. Aqui tem acento. A menina precisa pôr o livro na bolsa. Pôr na bolsa é verbo, tem acento. Mas existe também a preposição por, que é quando eu digo, por exemplo, eu fiz isso por você. Eu faltei a aula por sua causa. Então é quando você faz algo por alguém, por meio ou por meio de outra coisa. Então a preposição não vai ter acento. Por que que o verbo recebe o acento circunflexo? Justamente para que ao bater os olhos nele, a gente consiga diferenciá-lo da preposição. O contexto ajuda? Mas é claro que sim, o contexto é essencial, né? Mesmo que não tivesse acento, ao ver eu vou pôr o casaco, você entenderia que não é uma preposição. Mas para que tudo fique claro, que não haja margem para dúvidas durante a leitura de um texto, a gente vai acentuar o verbo, tá? Tem um caso também que muita gente não sabe, dos verbos terminados, das formas verbais terminadas em "em". Por exemplo, tem, vem, convém. O que acontece com essas formas? No singular, quando eu digo, por exemplo, você tem um carro, ele tem uma bicicleta, não recebe acento. No singular não precisa. Mas quando eu conjugo no plural, por exemplo, vocês têm um carro, eles têm tempo de sobra. Aí eu coloco acento. Isso vale para a forma verbal vem também. Ele vem aqui à tarde, sem acento. Eles vêm aqui à tarde, com acento. Tá? Então, para essas formas verbais terminadas em, no singular e no plural existe o acento diferencial, certo? É isso, pessoal. Esses são os casos especiais de acentuação gráfica. Na última aula falamos sobre as regras gerais. E agora, o que você tem que fazer para aprofundar os seus conhecimentos? Exatamente, quem é meu aluno já sabe. Exercícios. Vou deixar aqui na descrição um link com alguns exercícios para vocês fazerem, justamente para praticar essas questões de acentuação gráfica. Se gostou da aula, não deixe de se inscrever no canal, curta este vídeo, compartilhe com seus amigos, ok? Eu desejo a você uma ótima semana, bons estudos, um excelente dia e a gente se vê sexta-feira que vem para dar continuidade à nossa playlist de ortografia, tá bom? Um abraço, pessoal, e tchau, tchau!